para o nosso país. Muito obrigado. Obrigado. Com a palavra, o deputado Rafael Mota. Senhor presidente, queria cumprimentar todos na mesa, em nome do ministro Marcos Pontes, saudações aeronáuticas. Queria cumprimentar o presidente da comissão, o deputado Pedro Cunha Lima, nosso vizinho ali da Paraíba, demais membros da mesa, a ABC, queria cumprimentar também a Wildeu. Senhor presidente, esse roteiro aqui que a gente está vivendo hoje no Brasil daria uma bela de uma peça de ficção científica. Talvez um clássico de Kubrick, 2019, Uma Odisseia no País do Brasil. Ou então, quem sabe, um outro clássico de Spielberg. Quem sabe, tentativas de terceiro grau, de contato de terceiro grau entre os membros do governo Bolsonaro. Ou eu acho que mais se adapta ao clássico de Wise. O dia e o ano em que a produção acadêmica do Brasil parou. Só que nós estamos vivendo uma realidade onde a educação no ensino superior, a produção científica no nosso país está literalmente sofrendo um desmonte. Eu fico muito feliz com o seu otimismo, ministro. Sabe que sou entusiasta do seu trabalho. Esse seu otimismo certamente vem da sua filiação pretérita aí ao PSB, com toda certeza. Mas, infelizmente, a gente vê que a boa intenção, o otimismo e a tentativa certamente está parando lá na porta do Planalto, ou talvez nas portas do ministro da Economia. Nós tínhamos aí, em anos anteriores, em 2013, 9,5 bilhões de reais na pasta. Nós temos hoje 2,95 bilhões. Os gráficos foram mostrados uma reta descendente, era para ser exatamente o oposto, uma curva exponencial. Só que, infelizmente, a gente tem sentido que a produção científica no nosso país não é prioridade. Infelizmente. Isso muito me preocupa, porque isso vai de encontro em relação ao que está sofrendo as instituições superiores do nosso país. A UFRN tem o risco de demitir 1.545 funcionários. O IFRN tem o risco de não pagar a conta de energia. A UFESA tem o risco de não ter aula até o final do ano. E agora, infelizmente, a produção acadêmica científica do nosso país vai ser prejudicada, inclusive em relação ao Conselho e ao CNPq. Eu ouvi das palavras do ministro, seria possível depois, senhor ministro, se possível, confirmá-las, que não haverá prejuízo em relação aos bolsistas. Eu espero que não. Caso contrário, todo o planejamento de vida, planejamento de criação científica, que são vidas que nós estamos falando, pessoas que se programam, se planejam para poder ter um futuro, não apenas para mudar a sua própria vida, mas a sociedade brasileira. Para concluir, deputado. Para concluir, senhor presidente, queria só mais uma vez aqui deixar umas aspas antes da minha pergunta. Olhe para todos os países desenvolvidos. O que eles fazem no momento de crise? Investem em ciência, tecnologia e informação. Frase do presidente eleito Jair Bolsonaro. Para encerrar, senhor presidente, queria questionar o nosso ministro como modificar as assimetrias regionais que vivem investimento em ciência e tecnologia. Eu venho do Nordeste brasileiro, do estado do Rio Grande do Norte, como nós podemos fazer, inverter essas, descentralizar o investimento em relação à ciência e tecnologia no nosso país, como reposicionar o nosso país, Brasil, a nível mundial, no que diz respeito a investimento em tecnologia. Nós investimos 1,5% do PIB, enquanto a China investe 2,5%, a Europa 3%, Coreia do Sul 4%. E, certamente, um questionamento que eu acho que é o mais importante. Nós estamos vivendo um apagão científico no nosso país. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Com a palavra, a deputada, encerrando o ciclo de debatedores, Rosa Neide Sandes. Boa tarde, senhores presidente, deputado Félix, deputado Pedro. Boa tarde, senhor ministro. E ao cumprimento